Bem, pessoal, nós vamos dar início ao estudo dos tratores agrícolas. Para começar, nós vamos ver o que é um trator agrícola, sua constituição geral e uma breve classificação dos tratores. Porém, para classificar os tratores, nós faremos alguns comparativos, por exemplo, entre rodados, pneumáticos e de esteiras, e aparecerão termos como patinagem, lastro, termos que a gente verá ao longo desse tema. Talvez vocês não conheçam. Então, caso fique alguma dúvida durante a aula de hoje, durante essa primeira aula, eu sugiro que quando vocês terminarem de assistir todas as aulas de tratores, vocês voltem e assistam novamente essa primeira aula, para esclarecer caso tenha ficado alguma dúvida no uso desses termos nessa primeira aula, porque aí vocês já terão estudado esses termos ao longo das outras aulas. Os tratores agrícolas, eles podem ser definidos como máquinas autopropelidas com a finalidade de gerar potência para tracionar, acionar e transportar máquinas e implementos agrícolas. E o que são máquinas autopropelidas? São máquinas que possuem motor tanto para acionamento de seus órgãos ativos, quanto para elementos de processamento ou pré-processamento de produtos e para seu autodeslocamento operacional ou para transporte. Assim como o trator é uma máquina autopropelida, existem, por exemplo, colhedoras e pulverizadores autopropelidos também. Nesse slide, podemos observar a evolução dos tratores. Temos tratores com e sem cabine, tratores de rodas metálicas, pneumáticas, de esteiras, com assentos mais ergonômicos. As principais causas da evolução dos tratores vieram com a necessidade do aumento da capacidade de trabalho do homem do campo. Algumas das evoluções mais recentes, se assim podemos dizer, nos tratores, são as cabines aclimatadas, os assentos ergonômicos, o sistema de transmissão hidráulica, o sistema de GPS, maior reserva de torque nos motores, como a gente já viu na aula de motores, a opção de TDP de 540 ou 1000 RPM, e a evolução também dos motores em termos de potência útil, de resistência, durabilidade e consumo específico de combustível. Atualmente, nós podemos também incluir aí as normas para emissão de poluentes, que estão cada vez mais rigorosas. Nós podemos dizer de forma bem simplificada e didática que o trator é constituído por um motor de combustão interna, pela embreagem, por uma caixa de mudança de marchas, o pinhão do diferencial, a coroa do diferencial, por uma redução final, pelas rodas motrizes e pela TDP. Esses componentes, na verdade, são componentes do sistema de transmissão de potência do trator. Nós podemos dizer, então, que as funções básicas do trator são transmitir potência, a potência gerada no motor para as rodas e para a tomada de potência, a TDP, e transformar o torque e a rotação do motor em torque e velocidade necessários para a realização de trabalho em campo, bem como para o seu próprio deslocamento. Nós podemos classificar os tratores basicamente quanto ao tipo de rodado, a conformação do chassi e ao tipo de tração. Quanto ao tipo de rodado, os tratores eles podem ser de rodas, possuindo 2, 3 ou 4 rodas, e podem ser de esteiras ou semi-esteira. Quanto à conformação do chassi, os tratores podem ser de chassi rígido ou articulado, e quanto à tração, os tratores podem ser 4x2 standard, 4x2 com tração dianteira auxiliar ou 4x2 TDA, e podem ser 4x4. Quanto aos tratores de rodas, nós trataremos dos tratores de 4 rodas. Esse tipo de trator ele pode apresentar uma enorme variedade de potência para atender a diferentes demandas exigidas por cada implemento ou máquina agrícola. As rodas elas podem ser pneumáticas ou metálicas. As rodas pneumáticas elas possuem uma ampla superfície de apoio, o que diminui a pressão sobre o solo sem diminuir a capacidade de tração. Elas também se adaptam bem às irregularidades do terreno, absorvem bem as vibrações do terreno, o que diminui a fadiga do operador e apresentam boa aderência ao solo. Já as rodas metálicas geralmente são utilizadas em terrenos em que a gente tem situações de áreas alagadas ou várzeas, por exemplo,
pois possibilita maior sustentação do trator sobre a superfície. Nesse slide, nós podemos ver um trator de rodas metálicas e um trator de rodas pneumáticas. Tratores com rodas pneumáticas, nós podemos ter rodado simples ou chamado também convencional, como mostrado na figura, ou a gente pode ter também o rodado duplo ou triplo. O rodado duplo ou rodado triplo geralmente é utilizado quando a gente deseja aumentar a superfície de contato entre o pneu e o solo. Com isso, é possível aumentar o desempenho do trator, pois com isso a gente aumenta o peso. Então, a tração ela só é possível devido à aderência dos órgãos de propulsão ao solo. Então, ela depende tanto das características do rodado quanto das características do solo. Então, as vantagens que o rodado duplo ou rodado triplo proporcionam são as seguintes: maior área de contato, então a gente vai ter menor compactação do solo, maior estabilidade no terreno, maior tração e aumento do peso nos eixos. Então, diminui a necessidade de acrescentar lastros no trator. Os tratores de esteiras, eles geralmente são utilizados em operações agrícolas que exigem grande esforço tratório. Então, o rodado de esteiras ele é composto basicamente por duas rodas motoras, duas rodas guias movidas e duas esteiras. As esteiras elas são chamadas de sapatas e elas podem ser metálicas ou de borracha. Nesse slide nós vemos tratores de esteiras de borracha, são os dois tratores de borracha. Os tratores de esteiras metálicas eles possuem geralmente menor velocidade de trabalho e uma desvantagem deles é que eles não podem circular em estradas, pois eles danificam as vias. Fazendo uma comparação entre pneus e esteiras, as esteiras elas apresentam algumas vantagens. Por exemplo, elas perdem menos potência devido ao maior contato entre o rodado e o solo, apresentam menor patinagem, apresentam maior potência disponível na barra de tração devido à menor patinagem, também possuem melhor distribuição de peso e com isso compactam menos o solo, são mais estáveis em terrenos inclinados e têm melhor desempenho em terrenos arenosos e úmidos, pois apresentam menor pressão sobre o solo. Porém, tem algumas desvantagens, e a gente pode citar aí como principal desvantagem o custo de aquisição e de manutenção, que são bastante elevados. Quanto ao chassi, os tratores podem ter chassi rígido ou articulado. O chassi rígido possui a vantagem de fácil engate de implementos. Veremos dois tipos de chassi rígido. O primeiro deles é chamado monobloco, caracterizado por apresentar todos os componentes de transmissão diretamente interligados, formando um único bloco de sustentação. Então, a vantagem do chassi monobloco é o peso, porque ele é mais leve e ocupa menos espaço. Porém, todo o esforço atuante durante o movimento do veículo é transmitido para todo o conjunto, então essa é uma desvantagem. Já o chassi rígido do tipo longarina é caracterizado por ser uma estrutura em que as partes do sistema de transmissão do trator são montadas e fixadas sobre essa estrutura. Então esse tipo de chassi ele é mais barato, tem a fabricação mais barata, é de mais fácil manutenção, porém é um chassi mais pesado. Então, por isso, geralmente, ele é encontrado em tratores de maior potência. Já o chassi articulado, ele é encontrado em tratores 4x4. Então, tratores com esse tipo de chassi apresentam maior transferência de potência do trator para o solo, pois geralmente o trator utiliza pneus de maior diâmetro na dianteira, o que aumenta a sua capacidade de tração. Esse tipo de trator que tem o chassi articulado também apresenta facilidade de manobras, justamente devido a essa articulação. Porém, eles são mais pesados, mais altos e devido a isso eles são menos versáteis para o acoplamento de implementos. Agora, quanto à tração, os tratores 4x2 ou standard, eles são tratores que apresentam tração apenas no eixo traseiro e seu peso concentra-se aí nas rodas traseiras, ficando em média aí 70% do peso no eixo traseiro. Não é uma regra, mas a potência desses tratores pode chegar até mais ou menos 102
CV ou 75 kW. Como a tração é apenas no eixo traseiro, as rodas de tração, ou seja, os pneus que apresentam garras, estão presentes apenas no eixo traseiro. No eixo dianteiro, os pneus são apenas direcionais, como a gente pode observar nas figuras. Bom, os tratores 4x2 TDA, ou trator 4x2 com tração dianteira auxiliar, eles têm os pneus dianteiros também, né, com garras, ou seja, são pneus de tração, porém eles são menores que os traseiros. O peso é melhor distribuído, né, em relação aos tratores standard, sendo que, em média, de 55% a 60% do peso está no eixo traseiro. Esses tratores têm uma faixa de potência, né, entre 102 a 204 CV, mas não é uma regra, né? A gente pode encontrar tratores com potência abaixo dessa faixa. E por último, nós temos os tratores 4x4, com tração tanto no eixo dianteiro quanto no eixo traseiro. Nesse caso, os pneus possuem o mesmo diâmetro e são todos pneus de tração. O chassi pode ser tanto articulado quanto rígido nesse tipo de trator. E a distribuição de peso nos eixos ela é mais uniforme, mais equilibrada. Não é exatamente 50% para cada eixo, mas se aproxima mais desse valor. E a potência, né, nesses tratores ela pode ultrapassar os 408 CV. Então, nós finalizamos a primeira parte de tratores. Qualquer dúvida é só entrar em contato por e-mail. Bons estudos e até a próxima aula!